Zurich Risk Advisor, What If? O aplicativo Zurich Risk Advisor é uma plataforma digital que irá ajudá-lo a realizar suas iniciativas de gestão de risco. Essa plataforma tem evoluído nos últimos anos em relação à versão original, que era conhecida como What If. O What If tornou-se um módulo dentro da plataforma e, através dele, podemos entender qual é o impacto em aplicar as ações de melhorias de risco que são apresentadas pela Zurich. Como exemplo, visualizamos uma situação atual do risco patrimonial de incêndio, no qual o grading fica em uma faixa de 115. Esse grading fica em uma faixa amarela, que significa uma situação de risco razoável, mas que precisa de melhorias. Em uma situação futura, ou seja, ao implementar algumas ações de melhorias de risco que foram sugeridas pela Zurich, as avaliações dos fatores de risco associados melhoram. Por exemplo, neste caso, no fator de risco permissões de trabalho a quente, implementamos a recomendação de melhoria, que proporciona o aumento do grading. Também foi aplicada uma recomendação associada ao fator de risco controles de fumo. É possível observar que o grading foi de uma situação atual de 115 razoável para uma situação futura de 99, já na faixa de bom. Esse é o módulo original da ferramenta e temos outras funcionalidades para apresentar. Módulo Autoavaliação de Riscos. Esse módulo, por enquanto, possui apenas 2 riscos a serem autoavaliados: riscos de incêndio e, em inglês, Worker Injury, Employer's Liability, ou em português, RC Empregador. Veremos um exemplo de riscos patrimoniais de incêndio. É possível realizar a autoavaliação de 2 formas. A primeira é uma avaliação de risco completa, que demanda a resposta de 48 questões de múltipla escolha. E a outra é a autoavaliação de riscos light, que demanda a resposta de 20 questões apenas. Faremos a simulação da versão light a seguir. Existem 4 possíveis respostas para cada pergunta, que é preciso considerar as características dos locais que estão sendo avaliados para escolher a resposta adequada. Por exemplo, a pergunta é: qual é a carga combustível no local? Considerando que para esse exemplo trata-se de um risco de fabricação de produtos metálicos, poderíamos indicar que a carga de incêndio é muito baixa. Depois de responder as 20 perguntas, o sistema aponta o término e que os resultados já podem ser visualizados. A ferramenta calcula um resultado em faixas de qualidade de risco. Não teremos o número de grading como no módulo do Arif, mas nos indica que, segundo as respostas apresentadas, a avaliação do risco é razoável, ou seja, precisa de algumas ações de melhorias. É possível gerar um relatório. Para gerar o relatório, devem ser preenchidas as informações gerais do local avaliado. Ao final, será possível gerar uma versão em PDF ou em Excel. Está pronto o relatório de autoavaliação de riscos light que é possível mandar por e-mail e imprimir. O relatório da versão completa e da versão light tem algumas diferenças. A principal delas é que a versão completa da autoavaliação apresenta ações de melhoria de risco associadas às respostas escolhidas em cada fator de riscos. Agora vamos conhecer o terceiro módulo, que se chama Zurich Hazard Analysis. Essa é a última inovação da plataforma Risk Advisor. É a ferramenta de propriedade intelectual da Zurich para avaliação estruturada de riscos. Esse módulo consiste de várias seções. Na primeira seção, é preciso registrar qual é o escopo da análise de riscos que será feita e quais serão as trajetórias de análise de riscos que vão ser seguidas. Além disso, serão definidas as pessoas que vão participar da equipe. Nas 2 sessões seguintes, que são de análise prévia a partir dos critérios da empresa, será necessário definir os níveis de severidade e probabilidade dos eventos. Essas definições serão aplicadas na avaliação dos cenários de risco em estudo, como, por exemplo, em caso de um evento ocasional, evento que pode ocorrer a cada 3 anos. Esta sinalização servirá de base para estruturarmos os cenários de risco que serão avaliados.
Nesse caso, é um cenário de interrupção de prestação de serviços de assistência por falta de combustíveis, devido à greve de caminhoneiros, que causa efeitos aos nossos segurados que estão em dificuldades no trânsito, pois estão sem a atenção devida, e também causa danos na imagem da empresa. Baseado no cenário apresentado, define-se a situação como uma questão crítica e uma probabilidade remota de acontecer. A partir de então, devem-se definir ações de melhoria de risco. Por exemplo, um monitoramento de crises que possa evoluir numa futura greve de caminhoneiros, com o acionamento de um plano para abastecer veículos e estocar preventivamente combustíveis com os prestadores de serviços. A partir da implementação desta ação, considera-se que a severidade será classificada como marginal, não mais crítica, e com a probabilidade de acontecer remota, como definido anteriormente. Baseado nisso, vamos ter o resultado do perfil atual de risco com o risco acima da linha de tolerância. Futuramente, com a implementação de ações de melhorias, o risco estará abaixo da linha de tolerância, ou seja, já dentro da zona aceitável. Esse módulo também permite gerar um relatório que pode ser enviado por e-mail e também é possível imprimir. Ele trará todo o resultado da análise feita, ou seja, permitirá fazer um acompanhamento das ações de melhoria resultado da análise de risco. O aplicativo Zurich Risk Advisor é uma plataforma inovadora, focada em ajudar os clientes a entender e se proteger melhor dos riscos. Baixe agora mesmo na App Store ou na Play Store.